Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo agora: Barcelona e Arsenal nas quartas de final da Champions. É a chance de volta para o futuro para os dois clubes. Vamos falar sobre isso aqui no vídeo. Antes, aquele ritual: deixar o like, se inscrever no canal, copiar o link do vídeo, espalhar aí nos grupos de WhatsApp, Telegram. Aquela dica que já virou rotina aqui no canal do VSR e tem muita gente baixando. Recebi os relatórios lá do número de downloads. É muito download que vocês estão fazendo e eu fico feliz porque vocês estão tendo acesso ao melhor aplicativo de futebol à disposição no mercado, totalmente de graça para você. Totalmente de graça. Estou falando do SofaScore, que você baixa no link que está fixado no primeiro comentário desse vídeo. O primeiro comentário desse vídeo está lá. Você clica no link e baixa o app do SofaScore, o melhor aplicativo de futebol e também de outros esportes à disposição no mercado. Vale lembrar, eu utilizo, hoje eu vou comentar o jogo da Champions, e eu utilizo o SofaScore na minha preparação. Então você pode também, se quiser ficar acompanhando tudo, ter acesso ao mesmo aplicativo e totalmente de graça, não tem pegadinha não. Estou gravando esse vídeo aqui para falar das classificações de Barcelona e Arsenal para as quartas de final da Champions. Num lugar em que os dois não vão há um tempo. O Barcelona e há muito tempo o Arsenal. E logicamente que eu estou falando do Barcelona, um dos grandes clubes da Europa, estou falando do Arsenal, um clube gigante também, que ainda busca a sua primeira Champions, mas tem algumas passagens importantes na história do torneio, decisões de semifinais, quartas de final, e os dois estavam há um tempinho longe, o Arsenal há um tempão longe de estarem entre os 8 melhores da Europa. Só para vocês terem uma ideia, a última vez que o Barcelona ficou entre os 8, não traz boas recordações, né? Não é tão legal assim para o Barcelona, porque foi naquela Champions do auge da pandemia, a Champions do Super Agosto, que o Barcelona foi para as quartas de final, curiosamente, depois de eliminar o Napoli nas oitavas, e tomou aquele 8-2 para o Bayern. Isso foi em 2020, ou seja, já depois 21, 22, 23, 3 edições depois, e agora o Barça voltou para as quartas de final. O Arsenal, irmão, ele não aparecia entre os 8 da Europa desde a Champions 2009 e 2010. A gente está falando da Champions de 2009 e 2010, quando o Arsenal foi eliminado para o Barcelona, né? Foi eliminado para o Barcelona do Messi e companhia, 2-2 em Londres e 4-1, se eu não estou enganado, no jogo no Camp Nou. Então, assim, é muito tempo, né, para um time como o Arsenal, e nesse meio tempo o Arsenal viu o fim dessa geração, dessa época, ficou várias vezes indo às oitavas de final e caindo nas oitavas, e depois ficou várias temporadas sem nem ir à Champions, né? Tá voltando à Champions na atual temporada e voltando bem. Uma grande campanha na primeira fase e tá entre os 8. Vou começar falando rapidamente do Barcelona, que foi o jogo que eu comentei. Gostei muito da partida do Barcelona e acho que essa foi uma partida que o torcedor queria ver do Barcelona. O Barcelona vive uma temporada de altos e baixos o tempo todo, temos falado sobre isso até aqui no canal. Tem atrapalhado o fato de não ter o Camp Nou, né? O Barcelona tem jogado no Estádio Olímpico de Montjuïc, onde foi o jogo, onde foi a boa vitória por 3-1 sobre o Napoli, mas não é a mesma coisa, por mais que o torcedor esteja se habituando a ir para lá, esteja querendo transformar aquilo numa casa alugada, um sentimento dessa casa alugada enquanto o Camp Nou está lá sendo reconstruído, né? Mas não é a mesma coisa. E aí o torcedor tinha falado no fim de semana: queremos o foco para terça-feira. E esse foco aconteceu, e não só o foco, mas uma grande partida, né? Uma grande partida, um Barça que consegue com muitos desfalques, isso tem atrapalhado demais, né? Não teve De Jong, não teve Gavi, não teve Pedri, não tem o Gavi já há algum tempo. Jogou com o Christensen como volante, ele até fez uma boa partida, especialmente no primeiro tempo, caiu no segundo. E teve alguns destaques, em especial 3 jogadores da linha de meias, né, que jogaram muito bem. O Lamine Yamal pelo lado direito, o Fermín Lopes pelo meio e o Rafinha aberto pelo lado esquerdo. Depois do jogo até o Rafinha falou com o Beckler que não se sente muito confortável jogando pelo lado esquerdo,
mas que ia jogar, ia estar ali para contribuir, está lá para ajudar, e jogou bem pelo lado esquerdo. Pelo lado esquerdo ele construiu a jogada do primeiro gol, uma jogada em que ele é acionado no mano a mano pelo lado esquerdo, corta para dentro, dá um drible, rola para o meio, o Lewandowski muito bem, tirando o corpo, né, fazendo o corta-luz, para o Fermín Lopes chegar batendo. Foi um gol com cara de Barcelona, né? A gente fala muito disso, que o Barcelona ele não quer só ganhar, ele quer ganhar do seu jeito. Foi um gol muito com cara do Barcelona, de toques curtos, de movimentação, até a bola chegar no Rafinha, para o Fermín Lopes, com um corta-luz do Lewandowski no meio, para depois o Fermín Lopes bater. O Fermín já tinha batido 2 bolas antes, mais ou menos do mesmo lugar, e mostrando talvez um pouquinho dele ansioso, porque nessas 2 bolas anteriores a melhor opção talvez fosse passar, mas ele presente no jogo, né? Ele toda hora aparecendo por ali, confundindo a marcação do Napoli, fez o gol, e logo depois do gol o Napoli tentou sair para empatar, tomou um contra-ataque fenomenal em que aparece uma condução de bola maravilhosa do Lamine Yamal, o garoto, 17 anos, impressionante, né? Impressionante. E uma arrancada maravilhosa para acionar o Rafinha pelo lado esquerdo, ele cortou para dentro, bateu com a perna direita, que não é a boa, tirando do goleiro Meret, e a bola foi caprichosamente na trave, assim, mas foi onde tinha que ir, porque se ele bate um pouco mais para dentro, o Meret pegava. Mas como ele bateu tirando do goleiro, bateu na trave. E aí o Rafinha, olhando o lance, começou a socar o chão, porque estava revoltado pela bola ter ido na trave. O Rafinha que ainda espera o seu primeiro gol. Ele nem viu que quem vinha no rebote era o Cancelo, que empurrou para a rede, fazendo 2-0. E aí era uma vantagem muito grande para o Barcelona contra um Napoli com problemas também para construir, para ter sequência, o Kvaratskhelia não funcionando muito bem. Quem jogou muito bem ontem foi o Politano, com o Osimhen meio ansioso, entrando em impedimento toda hora. O Napoli até diminuiu no fim, na reta final do primeiro tempo, num belo gol do Ramani, na assistência do Politano. E no segundo tempo, o jogo ficou muito equilibrado, com o Napoli tendo mais posse, até que o Xavi fez 2 trocas. Ele tirou o Christensen, que já tinha amarelo, para botar o Oriol Romeu, e ele tirou o Fermín Lopes para botar o Sérgio Roberto. Então o que ele fez? Ele tirou o Firmino, adiantou o Gundogan, puxou o Sérgio Roberto para trabalhar ao lado do Oriol Romeu para se proteger dessa pressão do Napoli, que não era uma pressão de ter chance o tempo todo, mas era uma pressão de ficar com a bola no campo do Barcelona. Essa troca melhorou a marcação do Barcelona, tirou a chance do Napoli de chegar e pressionar, né? O Napoli parou de ficar com a bola no campo do Barcelona e o Barcelona ainda chegou ao seu terceiro gol, o gol do Lewandowski, depois de uma assistência, se eu não me engano, foi do Lamine Yamal, não foi? Só para confirmar aqui. Não, do Sérgio Roberto, perdão. Uma assistência do Sérgio Roberto, depois de uma triangulação, né? O Sérgio Roberto tabelou com o Gundogan, entrou na área, rolou para trás e o Lewandowski só empurrou para a rede. 3-1 para o Barcelona. Um jogo perfeito do Barcelona? Não. O Barcelona ainda precisa melhorar? Precisa. Se o Barcelona quer ganhar a Champions, que na prática é a última chance de título do Barça na temporada, ele precisa melhorar. Mas foi uma partida muito interessante do Barcelona, uma partida muito boa de ver o Barcelona jogar, em especial no começo de jogo, a primeira meia hora e os últimos 25, 20 minutos. E o Barcelona está entre os 8 com todo o mérito, depois do 1-1 em que o Barcelona já tinha sido melhor em Nápoles, mas que faltou um pouco de efetividade. Nós temos que destacar a partida do garoto Cubarsí, eleito melhor em campo pela UEFA, 17 anos, fez uma partidaça, parecia um veterano, inclusive lidando muito bem com o Osimhen. O Napoli reclama de um pênalti, de um pisão no pé do Cubarsí no próprio Osimhen, que, por exemplo, aqui no Brasil esse pênalti é marcado constantemente. Na Europa, esse pênalti de pisão, ainda mais que foi um pisão muito sutil, esse pênalti normalmente não é marcado, mas a reclamação do Napoli não é absurda não, porque de fato esse pênalti de pisão ali, ele normalmente, especialmente aqui no Brasil, na América do Sul, ele é marcado. Na Europa não é marcado tanto, mas enfim, isso não apaga a brilhante partida do Cubarsí.
Cara, que parecia um veterano. Cheguei a falar isso na transmissão. Falei, cara, esse cara tem quantos anos? Tem 30 anos de idade? Um dos primeiros jogos, se não o primeiro jogo dele na Champions, acho que não foi o primeiro. Mas uma partida maravilhosa, maravilhosa. Tanto é que ele foi eleito o melhor em campo pela UEFA. Geralmente esse prêmio de melhor em campo só privilegia quem é primeiro jogo dele, né? Porque ele não tinha jogado, né? No jogo de ida ele ficou no banco. Então, assim, deixa eu ver se foi primeiro mesmo. Primeiro jogo dele na Champions, exatamente. Ah, não, ele jogou contra... primeiro jogo, porque contra o Royal Antwerp ele ficou no banco. Então, assim, primeiro jogo que ele efetivamente joga e acabou com o jogo, jogou muito bem. Aí, esse jogo terminou e o jogo de Londres continuava, porque tinha acréscimo e estava indo para a prorrogação, não só para a prorrogação, como foi para os pênaltis. E no fim, o Arsenal acabou ganhando nos pênaltis, e era daquelas coisas que tinha para ser mesmo, né? Porque, pode reparar, qualquer pênalti que você vê que vai na trave e vai nas costas do goleiro, praticamente todos os pênaltis a bola entra. Praticamente todos os pênaltis. E o Arsenal teve isso. O Wendel brasileiro bateu à esquerda do goleiro Raya do Arsenal, ele ainda trisca na bola, a bola vai na trave, volta nas costas dele, e aí você fala, vai ser gol. E a bola saiu, a bola bateu nas costas dele e foi para fora. Então, assim, aí depois o Galeno bateu para a defesa do Raya e o Arsenal passou do Porto nos pênaltis. A gente tem algumas coisas para falar desse eliminatório. Primeiro, quem achava que o Porto seria fácil não conhece o que é o Porto em Champions. O Porto em Champions é um time duríssimo para ser batido para qualquer um, menos o Liverpool, né? O Liverpool lida muito bem com o Porto e com goleada ainda. Mas tirando o Liverpool, o Porto vende caro eliminações para qualquer clube. Qualquer clube. Por exemplo, naquele ano lá que o Chelsea foi campeão, o Chelsea não perdeu para ninguém, perdeu para o Porto. E o Porto também perdeu, mas se classificou, logicamente, porque tinha vencido em casa por 2, se eu não me engano, e perdeu por 1. Mas o Porto conseguiu fazer, né? Eu acho que naquela Champions ali, o Porto foi quem mais ofereceu resistência para o Chelsea. E ele fez isso com o Arsenal. Jogou muito bem em Portugal e jogou muito bem em Londres, em especial no quesito ocupação de espaço, não deixar o Arsenal conseguir espaço para triangulações, e isso fica muito claro nesse tweet que eu fiz aqui. O Arsenal contra o Porto, nos 2 jogos, teve média de 9 finalizações, não é no gol não, 9 finalizações totais, chute bloqueado, chute para fora, enfim, 9 finalizações totais. Nos 6 jogos anteriores, tirando os 2 contra o Porto, o Arsenal teve média de 20 finalizações. Então, assim, mostra que o Porto teve muito mérito, muita maturidade, muita capacidade de se defender e ainda espetou, por exemplo, ontem mesmo em Londres, alguns contra-ataques bem perigosos. Acabou sendo eliminado por falta de competência nos pênaltis, né? Eu sempre digo, para mim, pênalti não é sorte, não é loteria, para mim, pênalti é competência naquele momento. Não necessariamente quem perde pênalti em disputa não sabe bater, mas naquele momento, não, você tem um que é mais competente e o Arsenal passou. E temos que destacar também a partida maravilhosa do Pep, né? A eliminatória maravilhosa do Pep, 41 anos, que nível. E vocês sabem que eu sou fã do Pep, eu fico muito revoltado de quem usa algumas entradas violentas do Pep para resumir a carreira dele. Não é isso, o Pep foi um grande zagueiro, não dos mais habilidosos, mas no sentido de ser um grande zagueiro, ele foi dos maiores e aos 41 anos continua fazendo isso. E do lado do Arsenal, eu falei sobre isso no vídeo do Arsenal no fim de semana no inglês, e isso serve para isso também. É a prova de que o Arsenal está amadurecendo. Por quê? Porque o jogo tinha tudo, com o passar do tempo, para se tornar um jogo muito dramático para o Arsenal. E um Arsenal que poderia facilmente se desequilibrar emocionalmente. Por quê? Porque ele estava perdendo por 1-0, o tempo estava passando, o tempo estava seguindo, o Arsenal sem conseguir produzir chances claras. Tanto é que o gol do Arsenal sai já na reta final do primeiro tempo,
Estou entrando aqui no SofaScore para pegar certinho. O gol do Arsenal saiu aos... Cadê? Saiu aos 41 do primeiro tempo. E até ali o jogo do Arsenal não estava funcionando. O jogo que o Arsenal gosta, de imposição, de toques curtos, toques rápidos, de buscar triangulações, buscar jogo bastante apoiado pelos lados para atacar espaços, e o Porto estava negando tudo isso ao Arsenal. O Porto teve um erro, que foi a marcação do lateral direito, do João Mário, que ele meio que tentou adivinhar o que o Odegaard ia fazer, e aí deu 2 passos, descolou 2 passos do Trossard, e o Odegaard meteu uma bola maravilhosa para o Trossard entrar pela esquerda e fazer o gol. Foi basicamente a única falha defensiva do time do Porto. E o Arsenal não se desesperou em nenhum momento, não perdeu o padrão defensivo também, não começou a rifar a bola, não dava para estar no campo de ataque, ele teve uma posse de bola segura. Prova da maturidade do Arsenal, né? De uma maturidade. E aí a gente tem que falar em processo também, né? O Arsenal, que do ano passado perdeu o campeonato inglês da forma traumática que foi, o Arsenal em momento algum quis fazer caça às bruxas, não disse que estava tudo errado, não demitiu o treinador, não derrubou diretoria, não botou jogador como caça às bruxas, não fez nada disso. O Arsenal negociou um ou outro jogador de forma pontual, trouxe jogadores para darem uma encorpada no elenco, como o caso do Havertz, como a chegada... Não, a chegada do Jorginho já foi no ano passado, mas como uma afirmação maior do Jorginho, uma afirmação maior do Trossard, que também tinha chegado. Então, assim, trouxe o Timber para uma opção na zaga, ele acabou se machucando, trouxe o Raya para o gol. Então, assim, o Arsenal foi trazendo pontualmente para se acertar e isso deu resultado. Confiar no processo, confiar no que o Arteta está fazendo, confiar no que a diretoria do Edu estão fazendo, isso trouxe ao Arsenal, isso tem parte dessa presença nas quartas de final. O Arsenal não ganhou a Champions ainda, né? Muito pelo contrário, ainda está nas quartas, tem sorteio de quartas, sorteio de semi, mas a gente já viu um Arsenal que não se desesperou num cenário ruim para ele, perdendo por 1-0, sem conseguir jogar o seu jogo, sem conseguir ver o seu jogo funcionar. No segundo tempo, quando a gente imaginava que o Arsenal seria avassalador, não conseguiu também. Na prorrogação um pouco mais, mas também não conseguiu tantas chances claras. E a prova é isso, nos 90 minutos, o Porto limitou o Arsenal a 6 finalizações em Portugal e 12 finalizações no Emirates. Na média, nos últimos 6 jogos, foram 20 finalizações do Arsenal. E o Arsenal estava tranquilo e acabou sendo mais competente nos pênaltis. E em destaque o goleiro David Raya, o Davi Raya, que pegou 2 pênaltis, né? Pegou o pênalti do Galeno e pegou o pênalti do Wendel, com o bônus da bola ir na trave e sair. Então, assim, um Arsenal mostrando um pouco mais de maturidade. Um Arsenal que está entre os 8 e agora espera para ver o que vai acontecer. Sorteio na sexta-feira, sorteio sem nenhum tipo de bloqueio, pode cair Arsenal contra qualquer um, pode cair Barcelona contra qualquer um, pode cair um Real e Barça, pode cair um City Arsenal, pode, mas já foi um degrau que o Arsenal passou, conseguir estar nas quartas de final. Quero te ouvir, o que você achou das classificações de Barcelona e Arsenal? Diz aqui embaixo nos comentários, o resto, like, se inscreve no canal, sininho das notificações, copia o link do vídeo, espalha aí nos grupos de WhatsApp, Telegram e, claro, baixe o app do SofaScore, que é o melhor app à disposição do mercado. Primeiro comentário fixado desse vídeo, você clica no link totalmente de graça. Obrigado demais pela audiência, valeu, tchau!